Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos mais uma vez, mais uma noite, em que estamos juntos para aprendermos da Santa Escritura, da Palavra de Deus. Graças eu dou a Deus por isso. Amados, hoje o nosso tema é Emuná. Nós estivemos até compartilhando com os irmãos aí na página do Facebook, uma imagem com o tema desta mensagem, para que os irmãos viessem já saber um pouco sobre aquilo que nós iríamos falar neste ensino. Eu agradeço inclusive aos irmãos que têm compartilhado os nossos ensinos e compartilhado as imagens, que a gente posta sobre o tema, convidando os irmãos aí, todos a participar conosco deste momento de ensino. Lembrando que o momento de ensino ele acontece todas as sextas, a partir das 20 horas até as 20h30, são 30 minutos de ensino, para não se tornar nada cansativo aos nossos irmãos, sempre através de live, porque é difícil muitas das vezes para alguns estar à igreja, segundo a correria do dia a dia, da semana, trabalho, enfim, então a gente sabe que é muito difícil para alguns. Então, somente através de live, para que todos no aconchego do seu lar possam estar acompanhando o ensino da Palavra de Deus. E por se tratar de apenas 30 minutos, nós até trabalhamos com essa questão para que não venha se tornar tão cansativo, para que nós possamos aprender a Palavra de Deus e usufruir dela, Então também não é por muito falar que nós vamos aprender mais, Então não pode ser nada cansativo. Por isso nós trabalhamos apenas com 30 minutos. Então das 20 horas até as 20h30 nós temos um encontro marcado na sexta-feira, na live, através da página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus, para aprendermos juntos a respeito da Palavra de Deus. Amém? O nosso tema hoje é Emuná. O verso que eu quero ler já de antemão se encontra em Abacuque, capítulo 2, e o versículo de número 4, que está escrito assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Apenas a parte B do verso, mas o justo pela sua fé viverá. Em outra tradução vai estar escrito, mas o justo viverá da fé, ou pela sua fé, enfim, depende um pouco da tradução. Mas o justo pela sua fé viverá. Olhando para a Bíblia Sagrada num todo, nós compreendemos que no Novo Testamento se fala muito a respeito de fé. Mais ou menos cerca de 50 vezes se fala de fé no Novo Testamento. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, nós não encontramos a palavra fé, não encontramos a mesma frequência que ocorre lá no Novo Testamento. Então é difícil de nós encontrarmos a fé ali no Antigo Testamento. Mas por quê? Será que os antigos eles não tinham fé? Por que eles não falam tanto de fé lá no Antigo Testamento? E por ironia, inclusive, o pai da fé, dentro das Escrituras Sagradas, intitulado como pai da fé, é Abraão, que justamente se encontra no Antigo Testamento, no comecinho do Antigo Testamento. Então é interessante, Nós não encontramos fé, a palavra fé, no Antigo Testamento, mas o pai da fé está na onde? No Antigo Testamento. Então, enquanto ali no Novo Testamento nós encontramos fé por cerca de 50 vezes, mais ou menos, no Antigo Testamento nós encontramos a palavra fé apenas uma vez, que se encontra neste verso de Abacuque, capítulo 2, e o versículo de número 4, que nós estivemos lendo. Tá? Então, este verso de Abacuque é o único que nós vamos encontrar ali que traz a palavra fé no Antigo Testamento. Bom, partindo então para o grego, para a língua grega, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, e lá no Novo Testamento nós encontramos por mais ou menos 50 vezes a palavra fé, partindo para o Antigo Testamento, ou para o Novo Testamento, nós podemos ter a interpretação da palavra fé. A palavra fé em grego se fala pistis, que significa convicção. Então, fé é o mesmo que convicção na língua grega. Então, em todo momento do Novo Testamento que você encontrar a palavra fé,
no grego vai estar pistes, que significa convicção, tá? O mesmo que convicção. Esta é a explicação que nós podemos ter segundo a língua grega, que é o grego koiné, que foi o grego utilizado para a escrita do Novo Testamento. Mas o escritor aos Hebreus, lá na sua epístola, no capítulo de número 11, ele traz o significado da palavra fé já em um tom mais espiritual. Então ele entra em detalhes em relação à fé. Na verdade, aquele capítulo é um capítulo que vem trazendo coisas concernente à fé. Ele traz paralelos concernente à fé, trazendo exemplos de homens, inclusive, do Antigo Testamento. Outra ironia, né? No Antigo Testamento não encontramos a palavra fé, mas o escritor aos Hebreus ele utiliza como exemplo os personagens do Antigo Testamento, tá? Então, uma outra ironia que nós podemos encontrar nesta questão. Mas, então, o escritor aos Hebreus, ele não se contenta apenas com o significado de pistes, que seria convicção. Para ele, isso não é o suficiente. Então, na sua epístola, no capítulo de número 11, dali em diante, ele já começa a trazer um significado da palavra fé num tom mais espiritual e não em um tom mais de tradução mesmo, tá? Em Hebreus 11, verso de número 1, está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras traduções vai estar escrito a prova de fatos que não se veem, tá? Mas o escritor aos Hebreus ele já começa a trazer o significado da palavra fé em um tom diferenciado daquilo que a língua grega nos apresenta. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus ele conhecia muito bem o hebraico. Então ele traz este significado dentro não somente deste verso, como nos versos posteriores, utilizando paralelos, comparações e exemplos. Ele traz a palavra fé já vinculando ela ao sentido dela em hebraico. Explicar este verso de Hebreus 11:1 é um tanto, digamos assim, exaustivo, tá? Tem muitos detalhes que envolvem a palavra fé. Não é o nosso tema hoje explicar o que é fé, tá? Não é o nosso objetivo. Mas para que não fique em branco este verso, quando o texto diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, a prova de fatos que não se veem, o escritor aos Hebreus ele está trazendo o significado da palavra fé em dois parâmetros que não se dividem, tá? Então, o que seria a prova de fatos que não se veem? A prova de fatos que não se veem é aquilo que existe dentro de nós. Tudo aquilo que existe dentro de nós relacionado a Deus é uma prova de coisas que eu não vejo, tá? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o poder dela é uma coisa que eu não posso ver a olho nu. Mas eu tenho uma prova dentro de mim, mesmo eu não vendo. Então é uma prova de coisas que eu não vejo. Por quê que é uma prova? Porque eu sinto ela, tá? Deus, a existência de Deus, a sua magnitude, a sua misericórdia, o seu amor, o sacrifício de Cristo, são coisas que eu não vejo. Mas eu sinto isso em mim. Então eu tenho uma prova de algo que eu não vejo. Então isso é fé, tá ok? Então a fé, ela é a prova das coisas que eu não vejo. Mas no início do verso ele diz: a prova é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então, no início do verso, quando ele diz o firme fundamento das coisas que se esperam, ele está falando de convicção, que seria eu acreditar no acontecimento daquilo que obviamente ainda não aconteceu. Eu acreditar que há de se cumprir aquilo pelo qual eu estou esperando. Então note que o escritor aos Hebreus ele vai um pouquinho mais longe do que a básica explicação grega da palavra fé. Enquanto fé no grego é pistes, que é o mesmo que convicção, o escritor aos Hebreus ele diz: fé é uma convicção daquilo que você está esperando, crendo que vai acontecer mesmo que ainda não aconteceu. E ela também é prova, é você ter prova das coisas que você não consegue enxergar, daquilo que você não vê, daquilo que você não toca. Então,
este é o significado, uma explicação básica, como eu disse, não dá para entrar em detalhes aqui, mas para não passar em vago esta questão, para que não fique um buraco dentro deste ensino, então eu trago como ensinamento a explicação ou a interpretação deste versículo. Tá? Então isso é a prova de fatos que não se veem, isso é o firme fundamento das coisas que se esperam. Era isso que o escritor aos Hebreus ele queria trazer em sua epístola. Por isso ele vem traçando dentro dos demais versos as comparações relacionadas aos homens do Antigo Testamento que viveram uma vida de fé, que passaram por momentos em que a fé ela não podia deixar de existir, tá ok? Então, isso é fé dentro da concepção grega, da concepção do Novo Testamento. Mas fé no Antigo Testamento nós não encontramos. Não vamos conseguir achar nos versos das nossas Bíblias, tá? Por quê? Porque, na verdade, a palavra fé, ali no hebraico, ela tem um significado, entre aspas, diferente. Enquanto fé no grego é pistis, o mesmo que convicção, no hebraico a palavra fé se fala emuná. Emuná, ela não é literalmente a palavra fé no grego, não é literalmente. Por quê? Porque a palavra emuná, ela vem de 4 raízes hebraicas. Então esta palavra emuná, ela pode significar 4 coisas diferentes entre aspas, nós vamos ver isso, tá? Então ela pode ter outros sentidos, a mesma palavra emuná pode ter outros sentidos ali no Antigo Testamento. Tá, ok? Então, enquanto a palavra fé no grego tem um único sentido, que é convicção, a palavra fé no hebraico, que seria emuná, ela vem de 4 raízes, tendo 4 sentidos diferentes. Quando o escritor aos Hebreus ele escreve sobre fé, ele tenta resgatar, e com sucesso, o significado ou aquilo que as 4 raízes da palavra emuná ela tem a trazer para a gente. Isso nós poderíamos ver nos versos que se seguem depois do verso de número 1 do escritor da Epístola aos Hebreus. Tá? Então, o primeiro verso nós lemos. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Mas tem versos posteriores. E dentro destes versos nós podemos encontrar essas 4 raízes. Eu poderia citar verso por verso aqui e apontar cada raiz dessa palavra. Mas também nós entraríamos em outro tema, praticamente. Sairíamos do propósito que é o ensino de hoje, tá ok? Bom, então, fé no Antigo Testamento. O texto que nós lemos é Abacuque 2,4. Eu vou ler novamente. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. A segunda parte, que é a parte B agora. Mas o justo pela sua fé viverá. A palavra fé aqui é emuná. Mas como eu disse, emuná tem 4 raízes. Quais são elas? A primeira raiz que eu quero trazer para os irmãos, para que nós possamos aprender juntos, é aman. Então, emuná, ela tem uma raiz que seria aman. Que seria a palavra aman em hebraico? Na verdade, amada, esse Amã não tem nada a ver com o nome Amã lá da lepra, dos 7 mergulhos. Não é Amã o leproso. Não, é diferente que se escreve, tá? Não é a mesma palavra, ok? Então, essa palavra Amã, ela tem um significado no hebraico, que é o mesmo que firme, ou estar firme. É o mesmo que firmeza. Para quem acompanhou o Facebook da nossa igreja, viu que eu coloquei algo, né, que convidasse os irmãos a estar participando no momento de ensino de hoje, e eu coloquei lá uma imagem, né, fiz toda uma montagem, na imagem de fundo, não sei se alguém notou lá, eu coloquei um barco, né, um navio ali no mar, em alto mar. Isso não foi feito à toa, na verdade foi com um propósito. Por quê? Porque essa palavra Aman, ela tem um sentido muito lógico em relação digamos, ajuda, tá? Auxílio, ok? Então este Aman que é firme, ou estar firme, isso daí ocorre muito nos momentos de ajuda, de socorro, em que o homem ele precisa de auxílio da parte de Deus. Então imagine como se você estivesse em um barco em alto mar
e durante durante essa estadia ali no mar, ali dentro do barco, do navio, ocorresse uma grande tempestade. Obviamente que, teoricamente, você procuraria um abrigo, um lugar ali no barco em que você estivesse seguro, tá? Alguém com mais experiência, obviamente, procuraria tentar conter ali o barco, controlar para que ele não viesse a afundar e tudo mais. Porém, outros, com certeza, procurariam um lugar seguro ali no barco, para que ficasse seguro, tá? Então, quando esse procurar algo para estar seguro, acreditando que o único meio de ficar salvo daquela tempestade é continuar naquele lugar ali que ela encontrou, ou seja, no porão do barco, enfim, não entendo de barco em si, mas naquele lugar, este ato de estar ali, acreditando que é o lugar mais seguro naquele momento, isso é estar firme, é estar convicto, isso é firmeza, isso é aman, uma palavra, uma raiz que origina a palavra emuná, que é fé, tá? Então, fé, emuná, em hebraico, tem um dos significados que é aman, que é firme ou estar firme. Mas, como eu disse, ela tem 4 raízes, então eu falei de uma. A segunda raiz que eu quero trazer para os irmãos se fala imun. Imun é o mesmo que treinamento, o mesmo que pesquisa. É estranho isso, né? Mas por que essa palavra emuná, ela pode ter como sentido na sua raiz imun, o mesmo que treinamento ou mesmo que pesquisa? Porque o conhecimento, ou a convicção, né, melhor dizendo, a convicção em Deus, ela parte do quê? Do conhecimento sobre Ele. Então, como eu vou acreditar em alguém que eu não conheço? Como que eu vou ter fé em alguém que eu não sei sobre ele, tá? Então eu tenho que conhecer a ele para que eu possa passar a acreditar nele. Por isso vem esta raiz imun em hebraico, tá? Então, para mim, acreditar em Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Obviamente que nós sabemos que isso vem através, eu posso obter o conhecimento de Deus na leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Eu obtenho também o conhecimento a respeito de Deus, ok? Então, essa palavra imun... Amém? Amados, acho que deu o sinal acho que não está legal, então houve aí um certo travamento. Peço perdão aos irmãos e espero que os irmãos estão conseguindo acompanhar. Mas eu falava de imun, uma segunda raiz da palavra emuná em hebraico, que é fé. Então, seria pesquisa mesmo, pesquisar sobre Deus, obter um treinamento mesmo, sabe? Isso, obviamente, no quesito espiritual. É eu conhecer sobre Deus, procurar saber sobre Ele. Quanto mais eu sei sobre Ele, mais eu acredito nele, mais eu estou convicto nele, ok? A terceira raiz é amém. Essa palavra amém, que se origina a nossa palavra que nós utilizamos, que é amém, que nós sabemos que significa que assim seja, ou que eu estou firme nisso, eu concordo com isso, estou firme com isso, tá? A palavra amém em hebraico seria confirmar. Então, quando nós falamos amém, nós falamos isso eu confirmo, nisso eu me firmo, que assim seja, tá, ok? Então, este é o significado da palavra amém. Então, amém, ela vem de emuná também, ou emuná vem de amém, tá? Então, está vinculado à fé, tá? Então, quando eu digo amém, quer dizer que eu estou crendo, eu estou firme naquilo, eu estou firmado naquilo, que também se origina a palavra fé, tá, ok? E a segunda, ou a quarta raiz dessa palavra é emun, diferente de imun. Imun, com i, é o treinamento, pesquisa que nós já falamos. Imun, com i. Este é emun, ok? Emun é o mesmo que confiança e que fidelidade. É algo que eu teria, entendeu? É algo que eu teria. Eu seria uma pessoa confiante, ou é uma pessoa que confia, uma pessoa fiel, uma pessoa que tem fidelidade. Então isso se vincula à pessoa propriamente dito, tá? Agora,
Eu tenho aqui então 4 raízes para uma mesma palavra, para uma única palavra, que é emuná. Agora, nós lemos o texto de Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Então, qual dessas 4 raízes é a raiz correta para a palavra emuná dentro de Abacuque, capítulo 2, verso de número 4? Lembrando, a parte B do verso, mas o justo pela sua fé viverá. Bom, olhando para este texto, nós vamos perceber claramente que a raiz aman não se encaixa. Por quê? Porque aman é estar firme, mas o texto diz, o justo pela sua fé viverá, ou seja, o justo pela sua firmeza viverá, não se encaixa 100%. Porque o fato dele estar justo, dele ser justo, ele já é uma pessoa firme. Então o texto estaria dizendo, o justo, enquanto estiver firme, ele vai estar vivo. Mas se ele passar a não estar firme, ele não vai estar. Mas se ele passar a não estar firme, amados, ele deixa de ser justo. Porque ser justo diante de Deus está firmado em Deus. Então a palavra aman, essa raiz não se encaixa. Então vamos para outra palavra, imun, se encaixa? Não. Por quê? Como eu disse, aqui a pessoa ela já é justa. Então o justo pela sua fé viverá. Não poderia ser o justo pelo o conhecimento que ele obter de mim ele viverá. Não. Porque se ele é justo, ele já obteve conhecimento a respeito de Deus. Por isso ele é justo diante de Deus. Como eu vou ser justo para com Deus se eu não conheço a Deus ainda? Se o imun não existiu. Então ele já existiu lá atrás. Por isso hoje eu sou justo. Ok? Então para você entender. Então imun não encaixa também. Aí nós temos a palavra amen. E essa raiz hebraica, que seria confirmar, também não se encaixa. Porque o justo pela sua fé viverá. Ou seja, o justo por confirmar viverá. Não se encaixa. Então não é a palavra amém. Tá? Por quê? Porque para ele estar firme, como eu disse anteriormente, obviamente que ele tem que ser justo. A partir do momento que ele deixa de estar firme, ele está deixando a sua justiça. Porque a justiça para com Deus, né, a santidade, o viver a vontade de Deus, ela só vai acontecer, obviamente, ela vai acontecer se eu estiver firme. A partir do momento que eu deixo de estar firme, eu deixo de ser justo diante de Deus. Tá? Então eu deixo de estar na vontade do Senhor. Aí resta-nos a 4ª raiz, que é emun. Emun sim se encaixa. Por quê? Porque emun, como eu disse, significa confiança e fidelidade. Então quando o texto diz, mas o justo pela sua fé viverá, está falando do quê? O justo, enquanto for fiel, enquanto nele houver fidelidade, então ele viverá. Então note que nós estamos interpretando este verso da forma correta, dentro da língua hebraica, ok? Amados, é muito sério isso, porque este é um verso que eu já vi sendo utilizado em pregações e em temas de congresso, e trazendo como conteúdo de mensagem, como se fosse a fé, pistes lá do grego. Não é o mesmo que convicção. Então quando o texto diz, mas o justo pela sua fé viverá, não está dizendo, mas o justo enquanto ele for convicto, enquanto ele tiver fé ele vai viver. Não, o texto não diz isso. Dentro da sua raiz, que seria emun, está dizendo, o justo enquanto for fiel, enquanto ele tiver fidelidade, então ele vive. Ok? Então seria fidelidade, não está falando de fé, da fé pistes lá do grego que nós acabamos de aprender. Mas tem como provar isso na Bíblia? Obviamente que sim. Porque a Bíblia, ela interpreta a si mesma. E a Bíblia, a melhor maneira de interpretar o texto bíblico é utilizando, obviamente, a própria Bíblia e partindo para o contexto, tá? Então, quando eu isolo um verso e tento trazer coisas de outras partes das Escrituras para fundamentar o conceito daquele verso, é muito perigoso. Eu tenho que pegar o próprio contexto. Então, se eu pegar o próprio contexto fundamentando a interpretação daquele versículo, aí sim eu passo
a ter uma interpretação sadia das escrituras sagradas, ok? Então nós temos que avaliar e analisar o contexto. Se nós formos pegar o contexto, não só deste capítulo, como de todo o livro de Abacuque, nós vamos compreender que Abacuque estava vivendo em uma época de grande apostasia, de grande imoralidade. Tanto é que ele falava com Deus dizendo: até quando, Senhor, eu gritarei violência e o Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai atender. Abacuque ele falava e questionava Deus sobre o subjugar do injusto sobre o justo. Ele dizia que o justo ele é subjugado pelo injusto e Deus não faz nada. Tá? É isso que Abacuque estava dizendo. Ele era um profeta de fato audacioso, diferente de todos os demais profetas que trazia a mensagem de Deus para o povo. Abacuque ele fez o contrário, ele pegou a mensagem do povo e levou para Deus. Ele questionou a Deus o porquê que Deus não fazia nada e o porquê que Deus, depois que Deus respondeu a Abacuque, o porquê que Deus ia fazer isso. Foi o profeta que mais indagou a Deus e pediu a Deus respostas mesmo, né? Abacuque foi o profeta que mais chegou diante de Deus e falou: Deus, mas por que isso? Foi o que mais questionou a Deus. Ele pediu a Deus isso, e Deus falou com Abacuque. Obviamente que Abacuque não fez isso não fez isso com ignorância, com rancor, com se enaltecendo, murmurando contra Deus. Não, ele fez isso na sua humildade, na sua simplicidade, tá? No seu sofrimento ali que ele estava naquela época. Tá? Então, olhando para isso daí, essa questão de Abacuque vir até Deus com aquela ousadia, amado, ele foi com toda a humildade, toda a simplicidade. Por isso Deus ele acolheu as palavras de Abacuque e respondeu a ele. Tá? Então diante de Deus não tem como chegar de supetar, Deus, por que isso? Não vai funcionar. Mas quando nós chegamos diante de Deus, nos derramando diante dele, se humilhando, então Deus ele responde, ele fala conosco. Então ele falou com Abacuque. E ele começa a falar com Abacuque sobre o que vai acontecer. Deus deixa claro: olha, Abacuque, essas pessoas que estão vivendo na imoralidade, praticando a injustiça, vivendo assim, elas vão padecer, elas vão sofrer. Deus vem trazendo essa resposta a Abacuque. Tanto é que a parte A deste mesmo verso diz: eis que a sua alma está orgulhosa, olha só, não é reta nele. Tá vendo? Então Deus está falando das pessoas da época que não queria nada com Deus e vivia uma vida voltada às coisas, ao pecado, à vontade de Satanás mesmo. Tá? Então, por isso, Deus ele traz a resposta a Abacuque. Aí ele diz para Abacuque: mas o justo pela fé viverá. Ou seja, o justo, enquanto ele for fiel, enquanto ele tiver fidelidade, ele vai viver. Tá? Mas a partir do momento que ele deixa de ser fiel, deixa a sua fidelidade, não consegue mais. Não existe mais para ele chance. A não ser que ele volte e esteja fiel a mim. Ok? Então esta é a interpretação correta do verso, utilizando aí esta raiz da palavra emuná, que seria emun. Mas emuná nós podemos encontrar também em Hebreus 11? Obviamente que sim. Então, para finalizarmos, amados, Hebreus 11, ele traz o emuná. E ele traz todas as raízes em cada verso. É interessante isso, né? Então, quando o escritor aos Hebreus ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ele está trazendo a palavra aman. É o firme fundamento. Aman significa o quê? Firme ou estar firme. Firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que eu estou aguardando. Outra raiz que nos traz o amém, que significa confirmar, afirmar. Nisso estou firmado, estou convicto. Olha só que interessante. Então, dentro só desta parte A do verso, eu tenho as duas raízes de emuná, que seria aman e amém. Aí o texto continua, obviamente. E a prova das coisas que se não veem. Então, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta prova das coisas que se não veem seria imun. Tá? Então, aqui o escritor aos Hebreus ele está apontando para imun. Então, na parte A do verso, ele aponta para aman, estar firme. E a parte A do verso, ele ainda aponta também para amém, que é confirmar, estar firmado. Aí na parte B, ele vem e aponta para imun, que é
o mesmo que treinamento ou pesquisa, o que nós já aprendemos. Esse é o significado, mas é treinamento mesmo, tá? Não tem outra palavra, eu poderia usar aqui sinônimos, mas é treinamento mesmo, tá? Por que imun? Por que treinamento? Porque ele diz a prova das coisas que se não veem. E eu já dei a explicação no início. O que é a prova de coisas que se não veem? A palavra de Deus é uma delas. Eu tenho a palavra de Deus em mim. Eu não vejo a espiritualidade e o poder da palavra de Deus a olho nu assim, mas eu sinto isso, né? É óbvio, nós percebemos isso na vida de muitos, mas não é algo que eu posso pegar e falar, ó, tá aqui na minha mão, tô vendo. Não é assim, porque não é algo físico e material. Então é algo que está aqui dentro, mas eu creio nisso. Isso é prova das coisas que se não veem, isso é imun. Tá? Então só aqui neste verso de número 1 nós vemos as 3 raízes, mas falta uma 4ª raiz, não é mesmo? Que é a palavra emun, que é confiança e fidelidade. Isso nós vemos no verso de número 2 de Hebreus, que diz, porque por ela, dando continuidade, né, a leitura de Hebreus 11, o verso de número 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ele está apontando para quem? Para qual raiz? Emun. Por quê? Aqui está falando de confiança, de fidelidade. Então, através da fé, através da emuná, os antigos alcançaram o testemunho. Este testemunho seria emun. Por quê? Como eu vou alcançar testemunho diante de Deus sem a fidelidade? Então eu tenho que ser fiel a Deus, para que minha vida seja uma vida de testemunho vivo, um testemunho puro diante de Deus, diante de todos. Tá? Então eu preciso do quê? Ser fiel, de ter fidelidade em mim. Precisa existir fidelidade, precisa existir confiança. Tá? Então isso é emun. Então, o escritor aos Hebreus apontando de novo para uma outra raiz da palavra emuná, que é emun. E até aqui no verso de número 4, vou ler o verso de número 3 passadamente para irmos para o verso de número 4, que é o verso que eu quero chamar a atenção. Ao 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui já está apontando de novo para imun. Agora, emun, no verso de número 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. De novo apontando para imun, que é fidelidade. Amém? Bom, amados, eu espero que eu tenha sido claro até aqui. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido a palavra de Deus. Peço perdão pelos travamentos que houve por conta do sinal que infelizmente não está bom no momento, tá? Mas só para recapitular, trazemos uma conclusão. Emuná é a fé em hebraico. Em grego, fé é pistis, que significa convicção. Emuná vem do hebraico, que tem 4 raízes, que seria aman, que é estar firme, imun, que é o mesmo que treinamento, conhecer, né, a Deus, as coisas de Deus, amen, que é o mesmo que confirmar ou estar convicto naquilo, né? E emun, que é o mesmo que fidelidade. Amém, amados? Então que Deus abençoe a todos grandiosamente. E este é mais um momento de ensino que nós compartilhamos com os irmãos. Lembrando que emuná, a palavra fé no Antigo Testamento, não aparece por conta disso, porque em cada passagem vai cuidar de uma raiz diferente, tá ok? Por isso você não encontra a palavra fé lá no Antigo Testamento, a não ser aqui no texto que nós lemos de Abacuque. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos para que nós possamos orar a Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo. Te peço da tua graça, da tua bênção sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos. Peço do teu livramento, guarda, protege de todo mal. Toda obra que o maligno tem preparado contra cada vida, contra cada família, cai por terra, Pai. Este mal que tem se levantado contra a vida, Senhor, do teu filho, da tua serva, Senhor, que venha ser afugentado pelo teu poder, pela tua graça. Faz a tua obra, dê força para todos nós, dê graça, dê firmeza, para que possamos estar firmes na tua vontade. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada família, a cada lar neste momento. Que o nome do Senhor, acima de tudo, venha ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo,
O amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e que todos em vossos corações possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.